Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Sou o Big Mac, este é um canal de apostas esportivas onde fazemos as análises e os pronósticos para o dia. Hoje vamos falar de Domingão. E ainda está assim um bocadinho em modo light, mas vamos falar de um Domingão com um grande jogo, um Inter-Nápoles. Vamos falar também de Bundesliga. É um joguinho da FA Cup, vocês devem saber qual é. E voltamos com o campeonato depois da final da Taça da Liga, que eu ainda não sei quem é que venceu à data da gravação do vídeo. Portanto, temos aqui 7 jogos. São 6 jogos para falar para este domingo. Um domingo assim um bocadinho meio xoxo, mas um domingo que pode ter algum valor. Já sabem, antes de arrancarmos, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda-me imenso a crescer. E vamos crescendo, já estamos mais de 2.500 e agora só paramos nos 3.000 até depois pararmos noutras metas quaisquer. Já sabem também que em www.aerobigmac.com, que está na descrição, tem acesso a todos os links, incluindo Bet7 e BetLabel, as duas parceiras do canal, com milhentos bónus, milhentas coisas boas, casas seguras, grandes e muito, muito bacanas para se trabalharem. Portanto, vamos arrancar este Bom Dia Boas Apostas com um Inter-Nápoles. Do lado do Inter estamos a falar do primeiro classificado, é verdade, primeiro classificado contra terceiro. Estamos a falar de 40 golos marcados para o Inter com apenas 15 golos sofridos, e do lado do Nápoles são 28 golos marcados com 15 golos sofridos. O Inter, nos últimos 5 jogos, leva 4 vitórias e apenas um empate, onde marcou golo para a Supertaça italiana, onde empatou contra a equipa do Bolonha, e a equipa do Nápoles tem exatamente o mesmo registro. 4 vitórias, um empate, onde empatou a 2 bolas contra o Hellas Verona no último jogo em casa. Temos o Inter a 1.72, Nápoles a 5.20, over 1,5 1.34, over 2,5 2, ambas marcam a 1.95 e temos o golo em ambas as partes a 1.86. Estamos a falar de duas equipas que são duas equipas que fazem golos com regularidade. Ambas as equipas têm uma média de golos muito interessante. A equipa do Nápoles tem 28 golos em 18 jogos. A equipa do Inter é claramente o melhor ataque da Liga, com 40 golos. A equipa do Inter em casa é a equipa mais forte do campeonato também. São 9 jogos, 9 vitórias, são 24 golos marcados em casa. E a equipa do Nápoles fora de portas são 12 golos em 10 jogos. Se olharmos aqui para o confronto direto, nos últimos 10 jogos entre as duas equipas, por 7 vezes veio o ambas marcam, vem há 4 jogos seguidos, e aqui sinceramente eu não vou fugir muito disso. Não vou abordar aqui o mercado de match-odds, apesar de perceber aqui o favoritismo dado à equipa do Inter. Eu não desgosto deste over 1,5 1.33, é um modo que perante o poderio ofensivo das duas equipas, principalmente do Inter em casa, eu gosto bastante desta odd 1.33, e pela mesma razão ambas marcam 1.95. É verdade que a equipa do Inter não é a equipa que sofre mais golos, ainda assim nos últimos 5 jogos sofreu em 3 deles. Tudo que são jogos com maior dificuldade, a equipa do Inter acaba mesmo por sofrer contra o Bolonha. Contra o Bolonha novamente, perdeu com o Liverpool, sofreu aqui um golito do Venezia, perdeu com o Atlético de Madrid, e do lado do Nápoles também é uma equipa que sofre golos com alguma facilidade, apesar de ter tido aqui um momento onde poucos golos sofreu. É uma equipa que sofreu golos contra o Sporting, sofreu golos contra o Udine, contra o Benfica, contra a Juve, contra o Cagliari, portanto é uma equipa que também consegue sofrer os seus golos jogando fora de portas, contra a melhor equipa neste momento, pelo menos no campeonato italiano. Parecem-me duas odds aqui interessantes, não só o over 1,5 a 1.33, como também o ambas marcam a 1.95. Eu só não falo do gol em ambas as partes porque tenho aqui algum receio que o jogo possa ir 0-0 para o intervalo. Na Alemanha temos um Borussia Mönchengladbach contra Augsburg. Estamos a falar de 12º contra 15º. A equipa do Mönchengladbach arrancou muito mal no campeonato e já subiu aqui uns lugarzinhos, mas soma apenas 18 golos marcados e 24 sofridos em 15 jogos. A equipa do Augsburg 17 em 28. A equipa do Mönchengladbach vem de 2 derrotas seguidas, Wolfsburg e Dortmund, e nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória frente ao Mainz, último classificado, por 1-0. A equipa do Mönchengladbach em casa vem de 3 jogos seguidos sem vencer, e nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias. A equipa do Augsburg tem um registro um bocadinho diferente, se bem que não muito diferente. Vem um empate a 0 em casa contra o Bremen, derrota contra Frankfurt e Hoffenheim, e 2 vitórias, Leverkusen e Hamburgo. Porém, estas 2 vitórias em casa. A equipa do Augsburg fora de portas também nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias, Freiburg por 3-2 e Alashar para a DFB Pokal por 2-0. A equipa do Mönchengladbach favorita em casa 1.87, Augsburg a 4. Eu não concordo muito, sinceramente, com estas odds, pelos fatores que nós falamos há um bocadinho. Over 1,5 1.24, over 2,5 1.79, e temos ambas marcam 1.70, golo em ambas as partes a 1.67. Eu aqui, sinceramente, tenho que olhar aqui um bocadinho para o que é o valor para o lado do
do Augsburg, sinceramente. Estamos a falar de um Augsburg que está abaixo, é verdade, a equipa do Mönchengladbach, mas são apenas 2 pontos de diferença. É verdade, há o fator casa do Mönchengladbach, mas o fator casa do Mönchengladbach não é nada outro mundo. O Mönchengladbach é a terceira pior equipa a jogar em casa, tem apenas uma vitória, leva 8 golos marcados e 17 golos sofridos. Por outro lado, a equipa do Augsburg em casa também não é nada de outro mundo, é terceiro pior também fora de portas, uma vitória, 8 golos marcados também. Portanto, a diferença das equipas num registro e efetivamente das equipas e também no registro fora casa não é assim tão grande para termos o modo do Mönchengladbach com 1.87, ou pelo menos não é tão grande assim. Portanto, eu gosto de 3 marcados aqui em específico. Acreditando aqui que o Augsburg possa fazer aqui um golo, apesar que a equipa do Augsburg fora de casa não é propriamente a equipa mais goleadora, ainda assim, é verdade, não marcou nem Frankfurt nem Hoffenheim, mas marcou 2 golos no Stuttgart, marcou contra o Colónia, marcou contra o Heidenheim, marcou contra São Paulo, venceu a equipa do Freiburg. É uma equipa que ainda assim consegue fazer aqui alguns golos fora de portas e fazer resultados interessantes. A equipa do Mönchengladbach em casa também sofreu contra Wolfsburg, sofreu contra São Paulo, sofreu contra a Colónia, Carlos Rui, Bayern, Munique, Frankfurt, Bremen e por aí fora. Portanto, eu não desgosto de 3 odds aqui. O over 1,5 a 1.24, o ambas marcam a 1.70 disto tudo que nós falamos aqui, e depois achando mesmo que há mais valor do lado do Augsburg, do Mönchengladbach neste jogo em específico, eu gosto do handicap mais de 1,5 também para o Augsburg, onde pode vencer, empatar e perder até por um gol a 1.31. Porque eu acredito mesmo, não é uma disparidade assim muito grande, mas eu acredito mesmo que tenha mais valor do lado do Augsburg do que propriamente do lado do Mönchengladbach. No outro jogo temos um Bayern de Munique contra Wolfsburgo, e os jogos do Bayern de Munique são muito difíceis de trabalhar. Estamos a falar de primeiro contra 14º, 55 golos marcados, 11 golos sofridos do Bayern de Munique, são 23 marcados, 28 sofridos do Wolfsburg. Temos um Bayern de Munique com 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, marcou sempre 2 ou mais golos, e do lado do Wolfsburg, nos últimos 5 jogos, uma curiosidade: marcou sempre, sofreu sempre, bateu sempre, ambas marcam, bateu praticamente sempre o over 2,5 e bateu praticamente sempre também o golo em ambas as partes. Portanto, é um registro também muito interessante de overs do lado do Wolfsburg. Isso leva-nos para o quê? Over 1,5 1.0, 1.04, over 2,5 1.19, over 3,5 1.52. A linha está praticamente no over 4,5 2.20. Temos um Bayern a 1.11, temos o ambas marcam a 1.80. Golo em ambas as partes a 1.22. Bayern para marcar nas duas partes. Não tem essa odd aqui. Mas Bayern para vencer as duas partes a 1.78. Portanto, parece-me aqui um bocadinho difícil trabalhar este tipo de jogos, confesso. E eu então vou tentar abordar aqui o mercado de uma maneira um bocadinho diferente, com odds que não são inacreditáveis, mas que eu não desgosto. Over 3.5 antes do Bayern na primeira parte, 1.60. Há de relembrar, eu falei disso no vídeo de ontem, uma situação que para mim é muito importante, e viu-se, e pelo menos na sexta-feira viu-se isso. É que a Bundesliga está parada há imenso tempo, está parada desde antes do Natal, em meados de 20, 21, 22 de dezembro. Portanto, estamos a falar de equipas que têm muito tempo a preparar estes jogos. São equipas que conseguiram descansar grande parte dos seus jogadores, recuperar alguns jogadores fisicamente, a nível de ofensivo, treino defensivo. São equipas que vêm para aqui melhor preparadas, com mais energia, e eu acho que estas paragens são importantes para os campeonatos, por acaso. E acho que a Bundesliga nesse aspecto trabalha muito bem, apesar de estarmos aqui 2, 3 semanas sem jogos. Eu gosto deste conceito, porque as equipas depois, obviamente, depois vão ter que jogar na mesma os seus jogos, mas tem aqui um momento, num momento crucial a nível físico da época, eu acho que faz sentido haver aqui uma paragem. Portanto, mais 3.5 antes para o Bayern de Munique é muito interessante na primeira parte. E depois, eu sou obrigado a falar aqui do under 5,5, simplesmente por causa do odd, porque está 1.30, não haver 6 golos num jogo. E eu sei que são duas equipas muito overs, mas mesmo assim eu não desgosto. E depois temos aqui o gap a 1.22, não gosto mesmo. E deixem-me ver aqui quanto é que está aqui a odd do Bayern de Munique para marcar nas duas partes. Deixem-me ver a quanto é que está essa odd. Bayern contra o Wolves.
Está isso? Onde é que está? Isso está aqui. Está 1.36. Não, é completamente incomportável, na minha opinião. Portanto, aqui vai ser um bocadinho difícil trabalhar. Mesmo a nível de handicaps, é verdade, temos um handicap mais 13,5 para o Wolfsburgo, 1.44. Portanto, eu acho que até iria um bocadinho mais por aqui. A equipa do Wolfsburgo não é uma equipa extraordinária, é uma equipa que sofre alguns golos, mas ainda assim a equipa do Wolfsburgo fez 3 golos contra o Freiburg, 3 golos contra o Mönchengladbach, 3 golos contra o Union Berlin, empatou contra o Frankfurt, perdeu, mas marcou também contra o Bayern de Munique. Portanto, temos aqui 3 odds que se calhar são os que têm aqui algum valor dentro do que é do mercado que nos está a oferecer. Não é que eu acredite efetivamente no que está aqui a acontecer ou não, ou no que possa acontecer ou não, mas gosto do over 3,5 cantos do Bayern na primeira parte, o handicap mais 3,5 para o Wolfsburgo, 1.44, onde o Wolfsburgo pode vencer, empatar e perder até por 3 golos, e o ambas marcam 1.80, acreditando aqui numa possibilidade do Wolfsburg fazer gol, até porque a equipa do Bayern de Munique não é uma equipa 100% impermeável, portanto não desgosto também deste, ambas marcam 1.80. E depois aqui uma questão puramente de mercado, temos um under 5,5, 1.30, onde estamos a dizer basicamente que o jogo não tem 6 ou mais golos, 1.30, parece-me também ser um modo interessante. Portanto ficamos com estes 4 mercados, alguns dão para trabalhar simples, outros para juntar a alguma coisa. Depois na FA Cup tem apenas um jogo, e é o jogo do recém-despedido, se bem que o Fletcher já fez aqui um jogo do Manchester United. Há um Manchester United Brighton para a FA Cup. A equipa do Manchester United vem de 3 empates seguidos, Burnley, Leeds e Wolverhampton. Tinha vencido a equipa do Newcastle no Old Trafford e perdeu contra o Villa. A equipa do Brighton também vem de 5 jogos com apenas uma vitória, Burnley a 2-0. De resto empatou contra o Manchester City no Etihad, empatou no Olympic contra o West Ham, perdeu no Emirates e empatou a 0 contra o Brighton também. Temos o Manchester United a 1.84, Brighton a 3, over 1,5, 1.14, over 2,5, 1.53, ambas marcam 1.50. E temos o gol em ambas as partes a 1.50. Eu aqui não vou inventar muito, acredito em pouquíssima rotação dos dois lados, obviamente que tirando aqui as ausências dos dois lados, acredito que pouquíssima rotação. É uma competição obrigatória, entre aspas, para a equipa do Manchester United. Obviamente que a Premier League é uma prioridade, porque até nem sequer estão assim mal classificados, e há aqui ainda o objetivo de chegar às competições europeias, ou até, quem sabe, a uma Liga dos Campeões. Mas a FA Cup é uma competição importante, a equipa do Manchester United também precisa de títulos, e eu acredito mesmo que a equipa do United lute por estes jogos com muita vontade, com muita preparação, com a equipa mais forte que tiverem. Aqui o problema é que os problemas do United se mantêm, os problemas e as mais-valias do United mantêm-se, tanto o bom ataque, a boa organização, as oportunidades de golo, como também a má defesa, a má organização defensiva e os golos sofridos. Portanto, aqui, sem inventar muito, vamos falar apenas dos mercados dos overs do costume. Ambas marcam, aliás, over 2,5 a 1.53, ambas marcam a 1.50, e o nosso gol em ambas as partes 1.50 também. No Tugão temos um derby dos Açores, temos um Nacional Santa Clara. As odds são 2,76 para o Nacional, 2,74 para o Santa Clara, over 1,5, 1.44, over 2,5 a 2,50. Temos o ambas marcam a 2 e temos o gol em ambas as partes a 2.15. Estamos a falar de 13º contra 14º. A equipa do Nacional está à frente do Santa Clara esta temporada, apesar de ter exatamente os mesmos pontos, as mesmas vitórias, os mesmos empates e as mesmas derrotas, porém tem 18 golos marcados, 23 golos sofridos, e a equipa do Santa Clara, a equipa mais under do campeonato, leva apenas 11 golos marcados, tal qual como o AVS, mas leva apenas 16 golos sofridos. A equipa do Nacional vem de uma derrota frente ao Vitória em Guimarães por 2-1, de resto vinha de 3 jogos seguidos a fazer golos, vinha de 2 jogos seguidos a fazer golos, e nos últimos 5 jogos marcou em 4, apenas não marcou no Alverca. Marcou, por exemplo, contra o Benfica na derrota por 2-1, marcou contra o Tondela, marcou contra o AVS e marcou contra o Vitória. Do lado do Santa Clara, nos últimos 5 jogos tem também apenas uma vitória, contra a equipa do Casa Pia em casa. De resto, perdeu contra o Braga, perdeu contra o Sporting, empatou contra o Arouca e perdeu contra o Porto. Os jogos mais difíceis foram mesmo em casa do Santa Clara, onde nos jogos mais difíceis para as outras equipas foi mesmo em casa do Santa Clara, onde criou dificuldades ao Porto e ao Sporting, e acabou mesmo por perder os 2 jogos, mas em jogos que o resultado podia ser perfeitamente diferente, mas em casa do Santa Clara. Estamos a falar de um derby, aqui sinceramente a nível do confronto direto os derbys nem são assim nada outro mundo, temos 2 expulsões em 5 jogos, estamos a falar de
bateu a 3 nos últimos 5 jogos, o over 1,5, mas eu gosto mesmo deste fator casa do Nacional aqui. Temos o Nacional para não perder, jogamos aqui com 2 resultados a 1.42, eu gosto bastante e eu sinceramente não inventava muito mais do que isto. Eu gosto da equipa do Nacional, gosto da equipa do Nacional também para fazer um golo, que eu preciso só saber onde é que está aqui a OTA, está aqui a 1.44 também. Eu gosto desta equipa do Nacional, já tinha falado disso no jogo contra o Vitória. É uma equipa que eu gosto de ver jogar. Tiago Margarido não estará no Nacional durante muito tempo, é pelo menos a minha opinião. Portanto, eu gosto do projeto que o Nacional vai fazendo. Não tem, obviamente, ou propriamente a melhor equipa aqui desta fase, desta metade para baixo da tabela, mas eu gosto do Nacional e jogando em casa, eu gosto do Nacional para não perder 1.42 e do Nacional para marcar um gol a 1.44. E por último temos um Moreirense Tondela, 7º contra 17º lugar. Temos um Moreirense com 16 jogos, 7 vitórias, 23 golos marcados, 24 golos sofridos, e depois temos o segundo pior ataque da Liga, a equipa do Tondela, com 12 golos marcados e leva 28 golos sofridos. Estamos a falar que no Moreirense os últimos 5 jogos tem apenas uma derrota, em casa contra o Benfica por 4-0, de resto 2 vitórias, uma vitória, venceu o AVS, último classificado, por 2-0 e somava 3 empates, 2 deles fora de portas, Estrela da Amadora e Estoril, e o outro em casa contra o Famalicão, uma das boas equipas da Primeira Liga. O Tondela vem de uma vitória por 3-1 frente ao Arouca em casa e de resto perdeu contra Casa Pia, Nacional e Porto e venceu a equipa do Gil Vicente em Barcelos. A equipa do Moreirense em casa tem um registro bem mais interessante, porém vem de 3 jogos seguidos sem vencer, mas já há aqui que perceber a situação. A equipa do Moreirense perdeu contra o Benfica, perdeu contra o Porto e empatou contra o Famalicão. Portanto são 3 resultados perfeitamente normais. De resto venceu Casa Pia, Rio Ave, Vitória e Alverca e tem 2 empates contra. Aliás, estes empates já são na época anterior contra Estoril e Nacional. Do lado do Tondela, fora de portas, até tem um registro interessante. Foi vencer ao Santa Clara por 2-1, venceu o Vila Real, Taça Portugal por 5-1, empatou contra o AVS, último classificado, e perdeu e venceu a equipa do Gil Vicente por 1-0. Esta equipa do Tondela não é assim tão má quanto isso, ainda assim eu consigo. Eu não vou dizer que vejo aqui valor para o lado do Moreirense, acredito que as odds sejam justas. O Moreirense está a 2 e o Tondela está a 3,93, portanto eu não desgosto deste 1x, ou seja, o Moreirense para não perder a 1.23, e sou obrigado a falar deste over 1,5. A equipa do Moreirense em casa é uma equipa relativamente do over. Nos últimos 10 jogos bateu sempre o over 1,5 em casa do Moreirense, e há aqui uma situação também interessante. Nos últimos 10 jogos, apenas, se não estou em erro, por 3 ou 4 vezes não bateu o golo em ambas as partes. O problema é que do lado do Tondela já temos um registro um bocadinho diferente. Aliás, a equipa o registro do Tondela está fora de portas, também é muito interessante no golo em ambas as partes. Não veio nos últimos 2 jogos, é um facto. Basicamente não veio por 3 vezes. 4 vezes, ok. É um registro normal. Não vamos abordar por aí. Portanto, 1x do Moreirense a 1.23, over 1,5 1.36 parece-me interessante. Se vocês quiserem procurar alguma coisa simples a favor do Moreirense, eu não desgosto do handicap menos 0,25, onde o Moreirense pode. Se o Moreirense vencer, é-vos dada a odd. Se o Moreirense empatar, perdem metade do valor investido. Se o Moreirense perder, perdem o valor total. O handicap menos 0,25 para o Moreirense a 1.70. Para mim também uma boa oportunidade deste domingo. Portanto, estamos falados para este domingão. Já sabem, subscrevam o canal, metam like, comentem e metam like, que isso ajuda-me imenso a crescer. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí até ao finalzinho deste vídeo. Se querem tudo isto por escrito, Patreon por apenas 2€ por mês, tem os prognósticos todos os dias, ou em todos os bons dias, boas apostas, tudo direitinho e por escrito na plataforma do Patreon. www.erombigmac.com, todos os links estão lá também, parcerias, Discords, Instagrams, Telegrams, tudo e mais alguma coisa. Entrem no Telegram, entrem no Discord, façam parte da comunidade. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado e que domingo seja um bom dia com boas apostas.